Jung identificou 7 ambientes psicológicos capazes de destruir até 90% da força mental das pessoas. Não se tratam de lugares físicos, mas de armadilhas mentais em que se entra diariamente sem perceber. A maioria das pessoas passa anos presa nesses espaços, sentindo-se exausta, ansiosa ou perdida, acreditando que a culpa é delas mesmas. No entanto, Jung compreendia a verdade. Certos ambientes têm o poder de reprogramar o cérebro para agir contra o próprio indivíduo. Em 1961, ele tratou um paciente aparentemente normal, mas que estava, pouco a pouco, perdendo a sanidade. Jung rastreou a origem do problema até 7 espaços psicológicos específicos que esse homem frequentava diariamente em sua mente. Quando o paciente aprendeu, com a orientação de Jung, a reconhecer e escapar dessas armadilhas mentais, sua transformação foi completa e profunda. Hoje será revelado exatamente quais são esses lugares que destroem sua mente, como perceber quando você está preso neles e qual é o protocolo de escape criado por Jung que pode proteger sua sanidade. O que ele descobriu sobre esses espaços perigosos muda para sempre a forma como se enxerga cada relacionamento, cada ambiente e cada decisão da vida. O primeiro e mais perigoso desses ambientes, segundo Jung, é a câmara de eco, um espaço onde todas as vozes ao redor repetem os seus próprios pensamentos, crenças e preconceitos, até que eles pareçam verdades absolutas. O paciente de Jung passava horas por dia em clubes sociais e reuniões políticas, cercado por pessoas que compartilhavam exatamente as mesmas opiniões, os mesmos medos sobre mudanças sociais e a mesma raiva direcionada a certos grupos. Ele acreditava que estava se mantendo bem informado, mas Jung percebeu que, na realidade, estava sendo psicologicamente intoxicado. Dentro de uma câmara de eco, o cérebro sofre um processo destrutivo. Os caminhos neurais literalmente enfraquecem. Pesquisas do Dr. Matthew Lieberman, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, demonstram que, quando não se é desafiado intelectualmente, a capacidade de pensamento crítico atrofia como um membro que não é utilizado. Jung chamou esse fenômeno de possessão coletiva. Quando o pensamento do grupo substitui o pensamento individual, a pessoa deixa de questionar qualquer coisa, pois questionar passa a parecer uma forma de traição. Assim, sua visão de mundo torna-se rígida, frágil e profundamente amedrontada diante de perspectivas diferentes. Os sinais de alerta de que você está preso dentro de uma câmara de eco são claros. Você consegue prever exatamente o que todos ao seu redor dirão sobre qualquer assunto. Opiniões diferentes não soam intelectualmente interessantes, mas sim ameaçadoras em nível pessoal. Você já não se pergunta mais, e se eu estiver errado, em relação às suas crenças centrais. Suas conversas apenas reforçam o que você já pensa, em vez de desafiar suas ideias. Jung descobriu que, dentro de câmaras de eco, as pessoas não apenas deixam de evoluir, mas começam a encolher internamente. Suas mentes tornam-se menores, mais medrosas e cada vez mais dependentes do grupo para se sentirem seguras psicologicamente. E isso é apenas o início do processo de destruição, pois câmaras de eco enfraquecem sua mente. Essa fragilidade abre caminho para o segundo ambiente perigoso, a arena da comparação, onde o valor de uma pessoa passa a ser medido pelos feitos, conquistas e status de todos os outros. O paciente de Jung, já enfraquecido pela mentalidade da câmara de eco, começou a se comparar obsessivamente com os demais de seu círculo social. Cada história de sucesso contada por conhecidos soava como uma derrota pessoal. Cada conquista própria parecia inútil diante do fato de que alguém havia feito mais ou chegado mais longe. As pesquisas da doutora Rachel Kaliger, da Universidade do Oeste da Inglaterra, confirmam o que Jung havia observado. Comparações constantes literalmente reduzem o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela autoestima e pela tomada de decisões. Eis a armadilha psicológica. A comparação não motiva a melhorar. Ela treina seu cérebro para encontrar insuficiência em todos os lugares. Jung deu a esse ciclo o nome de inflação e deflação. Nesse estado, o indivíduo sente-se superior ou inferior, mas nunca apenas ele mesmo. O paciente confessou a Jung: "Fui promovido no trabalho, mas tudo em que pensava era no meu colega de faculdade que virou CEO antes de mim. Minha conquista perdeu o sentido porque não era uma vitória relativa."
Os sinais de que alguém está preso na arena da comparação são evidentes. O sucesso alheio provoca sentimentos de fracasso, conquistas pessoais parecem vazias porque alguém alcançou algo maior, e a própria vida é editada para se parecer com aquilo que parece bem-sucedido, em vez de corresponder ao que realmente faz sentido. Sua felicidade passa a depender de estar sempre à frente dos outros. Jung percebeu que esse ambiente é particularmente mortal porque desconecta você de seus próprios valores e desejos. Você deixa de buscar aquilo que realmente lhe traz alegria e começa a perseguir apenas o que gera reconhecimento. Porém, o terceiro lugar é ainda mais insidioso. Antes de prosseguir, é necessário compreender a ciência por trás de por que esses ambientes são tão perigosos. A neurociência moderna confirmou as observações de Jung sobre a psicologia ambiental. As pesquisas do Dr. Daniel Siegel mostram que ambientes psicológicos tóxicos provocam liberação crônica de cortisol, o que literalmente reduz o tamanho do hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e pela regulação das emoções. Mas Jung já entendia, muito antes da ciência comprovar, que esses lugares não apenas causam danos temporários, eles reprogramam o estado mental padrão. Permanecer tempo demais nesses ambientes faz com que o cérebro recrie seus padrões, mesmo quando a pessoa está sozinha. O paciente de Jung desenvolveu o que hoje os neurocientistas chamam de desamparo aprendido. Seu cérebro havia sido treinado por esses ambientes a esperar fracasso, críticas e inadequação. Mesmo em espaços seguros, ele não conseguia relaxar, porque seus caminhos neurais estavam moldados pelo perigo psicológico. Foi por isso que Jung afirmou: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esses lugares programam a mente inconsciente para agir contra você. O aspecto mais perturbador é que a maioria das pessoas não percebe estar sendo programada, porque o dano acontece de maneira gradual, sutil e abaixo do nível da consciência. O terceiro ambiente perigoso identificado por Jung é o teatro da performance, onde a autenticidade é punida e só se recebe recompensa por usar a máscara certa. O paciente trabalhava em um ambiente corporativo em que mostrar qualquer vulnerabilidade significava suicídio profissional. Ele aprendeu a rir de piadas que não achava engraçadas, concordar com ideias que rejeitava e esconder partes de si que não se encaixavam na cultura da empresa. Jung chamou esse fenômeno de identificação com a persona, quando a máscara usada passa a ser a única identidade reconhecida. O paciente confessou: eu não sei mais quem sou. Tenho representado por tanto tempo que o verdadeiro eu parece um estranho. Esse ambiente é psicologicamente devastador, porque treina a pessoa a abandonar a si mesma pouco a pouco. Cada pequena concessão parece irrelevante, mas juntas, elas se acumulam em uma traição completa contra o próprio ser. As pesquisas da doutora Christine Neff sobre autocompaixão demonstram que pessoas presas em teatros de performance desenvolvem críticos internos severos. Elas internalizam o julgamento implacável desses ambientes e o carregam para todos os lugares. Os sinais de alerta de que você está dentro de um teatro da performance são evidentes. Sentir-se exausto após interações sociais em vez de energizado. Perceber-se concordando com coisas nas quais não acredita. Ter medo de compartilhar opiniões que possam soar impopulares. Sentir que está usando uma fantasia impossível de remover. Acreditar que seus pensamentos e sentimentos autênticos são perigosos ou inadequados. O paciente de Jung descreveu isso de forma perfeita. Tornei-me tão bom em ser o que os outros queriam que esqueci o que eu mesmo queria. E quando tentei lembrar, não havia nada ali. Jung compreendeu que esse ambiente não apenas oculta o eu verdadeiro, mas o apaga camada por camada, concessão por concessão, até que reste apenas uma performance vazia, sem núcleo. Teatros da performance ensinam a esconder quem você realmente é. Consequentemente, você fica preso ao quarto espaço perigoso, o lugar do sofrimento silencioso, onde as necessidades emocionais são enterradas sob a ilusão de estabilidade. Jung se deparou com esse padrão repetidas vezes em sua prática clínica. Pacientes vindos de famílias aparentemente perfeitas, onde o amor era presumido, mas nunca expresso,
onde problemas eram ignorados em vez de enfrentados, e onde manter as aparências era mais importante do que cultivar conexões genuínas. O paciente tratado por Jung vinha exatamente desse tipo de família. Ele contou: "Nós nunca brigávamos, mas também nunca conversávamos de verdade. Aprendi que ter necessidades era egoísmo e expressar dor era fraqueza." Esse espaço cria o que Jung chamou de fome emocional. As necessidades emocionais não desaparecem quando são ignoradas. Elas se acumulam no inconsciente, gerando ansiedade, depressão e um vazio inexplicável. As pesquisas da doutora Sue Johnson sobre apego revelam que a supressão emocional em relacionamentos desregula o sistema nervoso. O corpo permanece em estado de estresse crônico, porque as necessidades emocionais nunca são atendidas. O aspecto mais perigoso desse espaço é a forma como ele parece normal. O paciente relatou: "Eu pensava que éramos uma família unida porque nunca havia conflitos. Não percebia que evitar conflitos também significava evitar intimidade." Os sinais de estar preso no sofrimento silencioso incluem sentir-se solitário, mesmo cercado de pessoas, aprender a conviver com a dor em vez de curá-la, acreditar que pedir apoio emocional é egoísta ou sinal de fraqueza, possuir sentimentos intensos, mas sem ter um espaço seguro para expressá-los, e sentir que a paz nas relações é frágil, podendo se romper caso haja honestidade demais. Jung descobriu que pessoas nesse ambiente desenvolvem uma desconexão profunda de sua própria realidade emocional. Elas sabem que algo está errado, mas não conseguem nomear o problema, porque dar-lhe um nome significaria quebrar as regras não ditas da família ou do grupo. O quinto espaço perigoso é o completo oposto do silêncio, a tempestade do caos, onde a estimulação mental constante abafa sua voz interior até que você não consiga mais ouvir seus próprios pensamentos. O paciente de Jung vivia permanentemente nesse estado. Jornais exigindo sua atenção, programas de rádio alimentando sua ansiedade, encontros sociais drenando sua energia e demandas de trabalho o acompanhando até dentro de casa. Ele preenchia cada momento de silêncio com leitura, conversas ou alguma atividade, porque a quietude lhe parecia insuportável. Jung, porém, percebeu que isso não era questão de preferência, mas de fuga. O paciente tinha medo do que poderia encontrar na imobilidade. Dores não resolvidas, decisões difíceis ou partes de si mesmo que não desejava encarar. As pesquisas do Dr. Adam Gazelli, da Universidade da Califórnia em São Francisco, UCSF, demonstram que a estimulação mental crônica prejudica a capacidade de formar pensamentos coerentes e tomar decisões claras. O córtex pré-frontal fica sobrecarregado e passa a tomar escolhas impulsivas apenas para reduzir a carga cognitiva. Jung chamou esse fenômeno de fragmentação psíquica. Quando a atenção se encontra tão dispersa que o indivíduo perde a habilidade de transformar experiências em sabedoria, o resultado é semelhante ao do paciente. Ele consumia enormes quantidades de informação, mas não conseguia dar sentido a nenhuma delas. A armadilha está no fato de que o caos se torna viciante. O cérebro se adapta ao excesso de estímulos e passa a desejar inputs ainda mais intensos para se sentir normal. Momentos de silêncio disparam ansiedade porque o sistema nervoso já não lembra como se autorregular. Os sinais de estar preso na tempestade do caos são evidentes. O silêncio imediatamente leva você a pegar um livro, abrir um jornal ou ligar o rádio. Você possui opiniões fortes sobre tudo, mas compreensão profunda de nada. Sente-se constantemente ocupado, mas incapaz de lembrar o que realmente realizou. Desacelerar não traz paz, mas ansiedade. Consome informação o tempo inteiro, mas sente-se vazio por dentro. O paciente de Jung resumiu em uma frase: "Eu me mantenho ocupado porque, quando paro, tudo o que evito me alcança, mas estou exausto de correr." A tempestade do caos ensina a evitar sua própria voz interior. Por isso, abre caminho para o sexto espaço perigoso: a câmara do autoabandono, onde você sistematicamente ignora suas próprias necessidades, instintos e verdades. Este é o ambiente mais insidioso de todos, porque sua ação é lenta e quase invisível. Você começa a dizer sim quando tudo dentro de si grita não. Permanece em relacionamentos que drenam suas forças,
porque partir parece mais difícil do que suportar. Escolhe conforto em vez de autenticidade, segurança em vez de crescimento. O paciente de Jung descreveu essa experiência com precisão. Fiquei tão bom em ignorar meus instintos que deixei de tê-los. Passei a tomar cada decisão com base no que os outros esperavam, no que parecia prático ou no que evitaria conflito. As pesquisas do Dr. Bessel van der Kolk sobre traumas mostram que o autoabandono crônico desconecta o indivíduo da sabedoria do próprio corpo. Você perde a habilidade de reconhecer o que precisa, o que deseja ou o que sente, porque esses sinais foram consistentemente silenciados. Jung chamou isso de perda da alma, não como conceito místico, mas como realidade psicológica, uma separação do próprio núcleo interior. O paciente relatou: era como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Não me lembrava da última vez que tomei uma decisão baseada no que eu realmente queria. Esse espaço é particularmente perigoso porque se disfarça de maturidade, responsabilidade ou altruísmo. A sociedade, muitas vezes, recompensa o autoabandono, tornando ainda mais difícil reconhecê-lo como um problema. Os sinais de alerta de que você está preso na câmara do autoabandono são claros. Você não consegue se lembrar da última vez em que parou para verificar seus próprios sentimentos. Suas decisões são baseadas no que é esperado de você, e não no que realmente parece certo. Preferências que antes importavam já não existem mais. Você sente que está vivendo no piloto automático. Quando alguém pergunta o que você deseja, a resposta genuína é que você não sabe. Jung percebeu que esse espaço cria um vazio aterrorizante. O paciente lhe disse: conquistei tudo o que supostamente deveria querer, mas me sentia completamente oco por dentro. Eu não sabia quem era por trás de todos os devo e tenho que. O sétimo e mais perigoso espaço identificado por Jung existe inteiramente dentro da mente. O porão da sombra, onde você tranca partes de si mesmo das quais sente medo ou vergonha demais para enfrentar. O paciente havia passado anos evitando esse espaço interno. Sempre que memórias dolorosas, pensamentos vergonhosos ou emoções difíceis surgiam, ele os empurrava para baixo, para aquilo que Jung chamava de inconsciente pessoal. Mas Jung descobriu algo aterrador. O que você enterra não permanece enterrado. Na escuridão, isso cresce e se fortalece, influenciando seu comportamento de maneiras que você não entende. O paciente passou a sabotar relacionamentos, a reagir de forma desproporcional a pequenas ofensas e a repetir padrões que jurara nunca mais repetir. As pesquisas do Dr. Peter Levine sobre trauma confirmam que conteúdos emocionais não processados permanecem vivos no sistema nervoso, gerando desregulação crônica até que sejam conscientemente integrados. Jung chamou esse fenômeno de possessão pela sombra. Quando as partes de si mesmo que você rejeitou assumem o controle da sua vida a partir do inconsciente. O paciente confessou: tornei-me tudo aquilo que mais odiava em meu pai, mas não consegui perceber até que o dano já estava feito. O porão da sombra é perigoso porque evitá-lo não reduz o poder dessas partes rejeitadas, mas as fortalece. Elas se manifestam como projeção, vício, explosões repentinas de raiva ou autossabotagem inexplicável. Mas Jung também descobriu que a sombra contém um potencial imenso de força e criatividade. A raiva de seu paciente, quando integrada conscientemente, transformou-se em advocacia apaixonada. Sua tristeza tornou-se empatia profunda. Sua vergonha transformou-se em compaixão feroz por outras pessoas enfrentando lutas semelhantes. Os sinais de que você está evitando o porão da sombra incluem ter reações emocionais intensas que o surpreendem, repetir padrões de relacionamento mesmo sabendo que são prejudiciais, julgar os outros com severidade por características que secretamente teme em si, sentir ansiedade ou depressão persistentes sem causa aparente e viver como se estivesse lutando contra um inimigo invisível dentro de si. Jung compreendeu que a cura exige descer a esse porão, não com julgamento, mas com curiosidade e compaixão. Agora que é possível reconhecer esses 7 espaços perigosos, surge a questão: como escapar deles? Jung desenvolveu o que chamou de processo de individuação,
uma abordagem sistemática para alcançar a liberdade psicológica. Passo 1. Reconhecimento consciente. Você não pode sair de um lugar sem antes perceber que está nele. O paciente de Jung precisou avaliar honestamente quais desses ambientes habitava diariamente. Isso requer uma honestidade brutal, mas sem julgamento. Passo 2. Auditoria ambiental. Examine todos os espaços que você frequenta regularmente, físicos e digitais. Jung ensinava que a consciência transforma a influência inconsciente em escolha consciente. Pergunte-se: este ambiente me ajuda a crescer ou me mantém pequeno? Passo 3. Retirada estratégica. Não é necessário abandonar sua vida, mas é fundamental limitar a exposição a ambientes psicológicos tóxicos. O paciente de Jung começou com pequenas mudanças. Reduziu o tempo em círculos sociais negativos, estabeleceu limites com pessoas nocivas, criou períodos diários de solitude e reflexão. Passo 4. Integração consciente. É nesse ponto que a abordagem de Jung se torna verdadeiramente revolucionária. Não basta apenas evitar ambientes negativos, é necessário criar conscientemente ambientes positivos. Isso significa buscar pessoas que desafiem você com gentileza, procurar contextos que favoreçam o crescimento e cultivar espaços onde a autenticidade seja valorizada. Passo 5. Trabalho com a sombra. Jung acreditava que, enquanto você não enfrentar aquilo que escondeu no porão da sombra, recriará inconscientemente padrões tóxicos em qualquer lugar que esteja. Esse processo exige métodos que tragam conteúdos inconscientes à consciência, como terapia, escrita reflexiva em diário ou outras práticas de autoinvestigação profunda. Passo 6. Manutenção regular. A liberdade psicológica, segundo Jung, não é um estado definitivo, mas um processo que requer vigilância contínua. Esses ambientes perigosos são sedutores porque oferecem conforto falso, pertencimento fácil ou padrões familiares. É preciso escolher conscientemente o crescimento em vez do conforto, a verdade em vez da conveniência. Após 6 meses de prática, o paciente de Jung revelou: eu não tinha ideia de quanta energia mental estava gastando nesses espaços tóxicos. Agora que saí deles, sinto que recuperei minha mente. Jung registrou transformações extraordinárias quando as pessoas conseguiam escapar dessas armadilhas psicológicas. Dentro de apenas 3 meses longe da câmara de eco, o pensamento crítico do paciente melhorou de forma dramática. Ele passou a questionar suas próprias suposições, a buscar perspectivas diferentes e a tomar decisões baseadas em evidências em vez de repetir o pensamento coletivo. Ao abandonar a arena da comparação, descobriu interesses e objetivos que eram genuinamente seus. Parou de medir seu valor em relação aos outros e começou a perseguir um trabalho que refletia seus valores, e não apenas sua imagem. Deixar o teatro da performance foi mais difícil, porque exigiu decepcionar pessoas que preferiam sua máscara ao seu verdadeiro eu. Mas Jung lhe ensinou que relacionamentos baseados em performances falsas não são relacionamentos reais. O espaço do sofrimento silencioso exigiu o aprendizado de novas habilidades de comunicação, expressar necessidades, estabelecer limites e pedir apoio, capacidades que sua família nunca havia ensinado. Escapar da tempestade do caos significou desenvolver tolerância ao silêncio, ao tédio e à ansiedade que surgia nos primeiros momentos de quietude. Jung sabia que a sabedoria só emerge no espaço contemplativo. A câmara do autoabandono exigiu a mudança mais assustadora: tomar decisões com base em sua própria verdade, em vez das expectativas externas. Isso significou decepcionar algumas pessoas, mas também viver finalmente de forma autêntica. O trabalho com o porão da sombra permaneceu contínuo, mas a cada integração o paciente se tornava mais inteiro, mais compassivo e menos propenso a projetar seus conflitos sobre os outros. Jung observou que aqueles que escapam desses espaços não apenas se sentem melhores, eles se tornam pessoas completamente diferentes. Seus relacionamentos florescem, sua tomada de decisão se torna clara, e eles desenvolvem o que Jung chamou de soberania psicológica. O que Jung descobriu na transformação de seu paciente revela algo profundo sobre os ambientes psicológicos. Quando você muda a forma como se relaciona com esses espaços, os próprios espaços também mudam.
A família do paciente, no início, resistiu a seus novos limites e à sua honestidade emocional. Tentaram puxá-lo de volta para o sofrimento silencioso, porque seu crescimento ameaçava os padrões que lhes eram familiares. Jung, porém, o orientou a manter suas mudanças com compaixão, e não com agressividade. Com o tempo, sua autenticidade começou a dar permissão para que outros fossem reais também. Sua irmã passou a expressar sentimentos há muito enterrados. Seu pai, após décadas de silêncio, admitiu a depressão que vinha escondendo. O sistema familiar começou a se curar porque uma única pessoa se recusou a continuar alimentando a disfunção. No trabalho, o paciente abandonou a performance e começou a contribuir de forma autêntica. Alguns colegas se sentiram ameaçados, mas outros se inspiraram. Ele descobriu que a liderança baseada na autenticidade era muito mais poderosa do que a busca por agradar através de máscaras. Jung chamou esse fenômeno de efeito cascata da individuação. Quando você deixa de participar de padrões psicológicos tóxicos, força esses padrões a evoluírem ou a se dissolverem. O paciente disse a Jung: "Achei que mudar a mim mesmo me deixaria solitário, mas na verdade, atraiu pessoas que queriam conexão verdadeira. Troquei muitos relacionamentos por poucos, mas significativos, e foi a melhor troca que já fiz." Esse é o grande insight de Jung sobre esses lugares perigosos. Eles persistem porque coletivamente concordamos em habitá-los. Mas, quando indivíduos suficientes escolhem a liberdade psicológica, o ambiente coletivo também se transforma. Lembre-se da descoberta original de Jung. 90% da força mental das pessoas é destruída por esses 7 ambientes psicológicos. Mas agora, você sabe algo que a maioria ignora. É possível escolher diferente. O paciente de Jung começou como um homem que estava lentamente perdendo a sanidade em espaços que pareciam normais, até confortáveis. Terminou como alguém que recuperou sua soberania psicológica e ajudou outros a fazer o mesmo. Os 7 lugares perigosos que Jung identificou não são conceitos abstratos, mas ambientes reais que você encontra todos os dias. A câmara de eco, que confirma seus vieses enquanto enfraquece sua mente. A arena da comparação, que torna suas conquistas insignificantes. O teatro da performance, que recompensa o falso e pune o verdadeiro. O espaço do sofrimento silencioso, que enterra suas necessidades sob uma paz ilusória. A tempestade do caos, que afoga sua voz interior em ruído constante. A câmara do autoabandono, onde você se trai pouco a pouco. O porão da sombra, onde você aprisiona partes da sua alma. Mas Jung também mostrou a saída. Não por meio da fuga ou da evitação, mas através do reconhecimento consciente, de escolhas estratégicas e da coragem de crescer além do que é confortável. O paciente que Jung tratou em 1961 não apenas se curou, mas se tornou terapeuta, dedicando sua vida a ajudar outras pessoas a reconhecerem e escaparem dessas mesmas armadilhas psicológicas. Ele compreendeu que força mental não é sobre evitar dificuldades, mas sobre escolher quais desafios realmente contribuem para o seu crescimento. A lição final de Jung: esses lugares sempre existirão e sempre serão sedutores. Câmaras de eco oferecem pertencimento fácil. Arenas da comparação prometem motivação. Teatros da performance proporcionam aprovação. O sofrimento silencioso parece paz. Tempestades do caos distraem da dor. Autoabandono evita conflitos. Porões da sombra escondem a vergonha. Mas a verdadeira força mental surge quando você escolhe crescimento em vez de conforto, autenticidade em vez de aprovação, consciência em vez de conveniência. A questão não é se você encontrará esses lugares perigosos, você certamente encontrará. A questão é, você os reconhecerá quando isso acontecer? Terá coragem de sair? E conseguirá criar um ambiente psicológico onde outros também possam ser livres? Jung acreditava que o futuro da consciência humana depende de indivíduos corajosos o suficiente para escolher a liberdade psicológica em vez da inconsciência coletiva. Essa escolha começa reconhecendo onde você está agora e decidindo onde quer estar. Sua mente não é inimiga, mas os lugares que você permite que ela habite podem ser. Pergunte a si mesmo: em quais desses 7 lugares perigosos você passou tempo demais?
Compartilhe sua percepção nos comentários. Às vezes, nomear os lugares em que estivemos é o primeiro passo para a liberdade psicológica. Não se esqueça de se inscrever para mais insights capazes de transformar sua relação com a própria mente. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima dimensão.